não se houve uma consulta formalizada aos inspetores, né? Então, você vai ver, dentro da nossa categoria, pessoas que defendem a ida para a GFIS, porque a única vez que a nossa categoria de inspetores conseguiu um ganho substancial em relação às condições salariais foi quando se houve a formação da nossa carreira, né? Então, as pessoas têm medo de sair dessa carreira, de ter essa carreira quebrada e que nós caímos numa situação que ganhávamos, não chega a ser complemento do salário mínimo, mas era um salário indigno, né? A outra questão, ninguém se discute que precisa de reestruturação da vigilância sanitária. O Ibrahim citou a Paraíba. Eu fiz outro dia uma comparação da vigilância sanitária da Paraíba com a vigilância sanitária do Distrito Federal. São estados parecidos, têm a mesma população, mesmo tamanho. A gente tem um PIB 5,5 vezes maior e uma vigilância sanitária que tem uma 6,5 vezes menor a estrutura de funcionamento em termos de pessoal, em termos de organograma, né? Então, eu acho que devia se discutir com a categoria, realmente essa audiência pública, ela é precedida por reuniões, que nem sempre essas reuniões são democratizadas, né? Então, a gente, por exemplo, se surpreende com minutas que saem da onde não se sabe, né? Com conversas de petit comitê, de bastidores. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que tinha que ser democratizada mais a discussão, né? A gente não discute que essa área de apoio, a área de administrativa, é fundamental para o fortalecimento da instituição, que é a nossa preocupação, né? Então, eu acho que a democratização das discussões é o rumo, né, para inclusive as pessoas saibam, para que o senhor, deputado, possa saber o que a categoria quer, né? Porque o que acontece? São pessoas que eventualmente levam para o senhor ou para pessoas que decidem do governo o que a categoria quer. E eventualmente elas não falam em nome da categoria, né? Então, eu acho que essa discussão precisa ser mais democratizada, né? E por último, alertando para necessidade da nossa carreira continuar junto. A carreira de inspetores. O Márcio aqui, ele defende muito bem, com muita propriedade, a carreira dos administrativos. E eu aqui, apesar de não fazer parte de nenhuma direção de sindicato, mas eu aqui defendo a carreira de fiscalização, porque foi a única vez que a nossa categoria conseguiu ter um ganho substancial de salário. Então, eu queria sair daqui com essa defesa de que não se coloque em risco a unidade da carreira de fiscalização, que seja a GFIS, que seja a Bravisa, que seja a Gevisa. Tá? Tá joia? Obrigado. Convido também Paulo Serra, inspetor de atividades urbanas, por favor, da divisa. Bom dia a todos. Quero parabenizar a mesa, parabenizar pela discussão que estamos travando hoje aqui, mas gostaria de colocar algumas coisas. Alguns pontos foram muito importantes de serem tratados. Entendi, pelo menos, sentado ali na mesa, de que essa dubiedade que foi citada, ela, de fato, no meu entendimento, não ocorreu, porque quando o Rony Niemeyer falou sobre a questão de não haver interferências, não haver respeito à carreira e à atividade, foi nesse momento em que todos se manifestaram aplaudindo, né? Pelo menos me causou essa impressão. Mas a discussão que nós devemos travar, eu acho que o Manuel foi muito feliz no que colocou, muito feliz quando ele disse que nós precisamos democratizar mais essa discussão. Algumas pessoas chegaram aqui querendo entender o que estava acontecendo, né? Questão da audiência pública, porquê da audiência, se havia um projeto de lei que estava sendo elaborado. Algumas questões foram colocadas e eu acho que a gente precisa verdadeiramente ter uma discussão aberta. Hoje nós temos dentro do Distrito Federal a Vigilância Sanitária atuando em 21 núcleos, com uma estrutura vamos dizer assim, de pessoal que remonta à década de 90. Eu me lembro que muitos colegas aqui, quando entraram na Vigilância Sanitária, em 94, alguns em 94, nós tínhamos algumas regionais com 35 mil habitantes, e tínhamos 10, 11, 12 inspetores de atividades urbanas. À época, nós não tínhamos essa nomenclatura, por uma regional de 35 mil habitantes. Hoje nós temos regionais com mais de 80 mil, algumas por questões de agregação a áreas em que
em que nós atuamos, embora não oficialmente, né, não a questão, nós fazemos um atendimento, podem chegar a mais de 100 mil. O nosso quadro hoje, a legislação, há um tempo atrás, limitava em 200 componentes. Hoje nós temos um quadro de 150. Alguns núcleos com 3, 2, 4 inspetores de atividades urbanas para atuar nas regionais. Então, temos que abrir essa discussão também para o interesse, se há um interesse por parte do governo, verdadeiramente, de quadro, nós precisamos aumentar o quadro efetivo das diversas categorias. Nenhum desses pontos onde nós estamos sentados nesse momento, em que eu estou aqui em pé, anda sozinho. Quem movimenta esse processo, esse sistema, essa estrutura organizacional, administrativa, financeira, são as pessoas. E o que nós não temos hoje são pessoas. Nós precisamos ter pessoas atuando, pessoas entrando nas carreiras, para podermos dar à população, à comunidade, aquilo que ela paga, e paga muito bem, para que nós possamos dar. E que muitas vezes não podemos atender dignamente, porque não temos quadro. Então, eu acho que essa discussão precisa ser travada também na questão de admissão, de concurso público nesta carreira e em outros. Obrigado. Bom, quero registrar também a presença do Kennedy Montenegro, representando aqui o vice-governador Paulo Otávio. Obrigado, Kennedy, da sua presença aqui com a gente. Convido a fazer uso da palavra o Rubem do Vale Souza, inspetor de atividades urbanas, Visa também, por favor. Vitor. Bom dia a todos. Quero parabenizar esta casa pela iniciativa de abrir essa discussão na pessoa do presidente, Dr. Charles, e respondendo talvez o que o Dr. Charles colocou como a dúvida, né? Por que querem se fazer agora a questão da agência e anteriormente tinha a questão de ir para a GFIS? Tudo passa pelo governador, né, Dr. Charles? Inicialmente, nesse governo, o governador tinha um compromisso com a carreira de fiscalização de atividades urbanas de montar uma estrutura para que todas as especialidades já mencionadas pelo deputado Rony estivessem lá dentro. E dentro dessa discussão incluía, inclusive, os colegas administrativos, que hoje é consenso dentro da vigilância sanitária que não há como a gente trabalhar afastado dos colegas, porque o trabalho é unido, o trabalho é casado, a gente faz a nossa parte lá. Na prática, eles fazem a parte administrativa aqui. A gente não consegue entender o nosso trabalho hoje sem eles juntos. E essa ideia de uma agência aqui surgiu justamente pela necessidade, pelo consenso que existe hoje a nível geral, de que há necessidade de uma mudança na Secretaria de Saúde no que tange a uma estrutura de trabalho da vigilância sanitária. O que a gente precisa, sim, é que o governador ele finque o pé dele e diga: quero eu colocar todo mundo na AGFIS, ou eu não vou colocar ninguém na AGFIS, mas vou dar uma estrutura de trabalho melhor para a vigilância sanitária. A questão da saúde é um problema crônico a nível nacional. E dentro desse problema crônico, a gente vê saúde como não mais a profilaxia, mas sim o trabalho que é feito no intuito de você curar a doença que já existe, não na questão educacional, como colocou a diretora aqui da Anvisa. E por conta disso, nós sofremos, nós que estamos aqui na Secretaria de Saúde, porque vigilância sanitária passa a ser a menor das prioridades dentro da estrutura de Secretaria de Saúde. Passa a ser necessário você implementar mais os hospitais, passa a ser necessário contratar mais médicos, passa a ser necessário você estruturar mais os hospitais, e vigilância sanitária vai ficando para que plano? Talvez em último lugar. Por isso a necessidade de se criar uma estrutura própria para a vigilância sanitária, com apoio dos colegas administrativos, que tenha acesso maior à questão financeira, para instrumentar, para dar condições de trabalho melhor. Baseado nisso, ratifico a opinião e a postura do deputado Rony Neme, a postura do sindicato aqui, representada na minha pessoa, no presidente Eduardo, que está lá fora, e quero dizer que nós não somos contra nenhuma outra posição que não seja essa. Sim, a necessidade de reestruturar a carreira. Eu agradeço a todos nessa manhã.
Eu queria lembrar, quando o Rubens coloca da questão profilática, que hoje a gente segue outro modelo, né, modelo curativo, é dizer que passa pelo fortalecimento de uma bandeira histórica nossa, que também é o SUS, né, que hoje nós deixamos essa questão aí, e hoje terceiriza-se, privatiza-se, e nós não temos realmente lutado em favor dessa questão, que uma das bandeiras que o SUS teve maior foi a prevenção. Então, realmente, nós precisamos ver com mais carinho. Convido também a fazer uso da palavra José Vitor, que é o inspetor da Vigilância Sanitária, por favor, agora. Bom dia a todos. Também quero parabenizar o deputado Charles pela iniciativa. Entendo algumas das angústias que nós colocamos aqui, dos colegas, mas eu queria me ater a pontos que foram colocados e defendidos pela mesa. O primeiro, o que é uma agência? Eu vou pedir ajuda para o pai para controlar minha língua, que às vezes eu falo coisas que não devo. O que é uma agência? O que é uma superintendência? O que é o raio que o parta, se o humano não está nela? E acho que a Agnello falou isso bem aqui, a doutora Cecília falou, outros colegas da mesa também falaram, que o importante, que quer que seja, é que se olhe o humano, porque é o humano que faz. Não é o prédio, não é o nome, não é a agência, não é a superintendência, não é nada. É o ser humano, somos nós que construímos a vigilância sanitária. Não sei se eu tenho autoridade para falar disso, mas eu já estou há 30 anos nesse negócio. Eu quero uma vigilância sanitária melhor. A doutora quer uma vigilância sanitária melhor. Gustavo quer uma vigilância sanitária melhor. Caramba, alguma hora esse troço vai ter que acontecer. Defendemos como todos os outros defendem, seja a agência, seja a superintendência, seja o que for, que se tenha uma estrutura decente na vigilância sanitária. Eu quero sair da vigilância, estou muito perto disso, aproxima-se a minha aposentadoria minha, vendo uma coisa melhor funcionando. Por fim, eu quero dizer que, antes de ser inspetor, eu sou servidor da vigilância sanitária. Então, os colegas que trabalham no setor administrativo nunca vão ver, nos núcleos onde eu passar, onde eu trabalho, não vejo um inspetor, vejo o servidor. E o servidor que vai estar com os colegas até quando eles estiverem errados. Porque quando nós erramos, muitas vezes, a maioria dos nossos erros, a gente não tem clareza deles. Então, quando nós estivermos errados, tenha certeza, eu estou com vocês junto do erro. Nós vamos juntos. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Convido agora o Rogério Silva Oliveira, inspetor de saúde, por favor. Boa tarde já, né? Já passamos do meio-dia. Nesse histórico desse governo que nós viemos discutindo em relação à formação de autonomia à carreira de fiscalização, seja pela uma agência conjunta ou agências separadas, o fato concreto é que, quando a agência foi criada para recolhimento das taxas, há pouco tempo essas taxas todas foram designadas à AGFIS e hoje a Vigilância Sanitária não cobra as taxas. Então, o que nós temos hoje são os recursos das nossas ações de fiscalização. É importante também observar que, dentro da carreira de atividade econômica, nós temos 3 carreiras que atendem programas de Estado. Por isso, elas têm perfil, tanto financeiro administrativo, diferente de uma carreira de atividade econômicas e obras. Nós recebemos os programas da União e executamos nos estados, nos outros estados, nos municípios. Então, nós temos peculiaridades de execução de orçamentária bem diferente que hoje as carreiras de atividade econômica e obras têm. Então, é muito importante que a estrutura funcional que hoje nos permita receber o recurso, executar os projetos, executar projetos novos que estão sendo necessários das áreas novas abridas pelos Ministérios da Saúde, tenha um eco e um espelho dentro da vigilância sanitária, a estrutura que vai ser formada.
O local onde ela vai ser feita e qual estrutura que ela vai ser feita não é importante. O importante é que a vigilância tenha uma estrutura, que ela possa ser administrada autonomamente dentro da lei, que o meu julgamento dos processos dos meus fiscais seja julgado pela autoridade sanitária mais alta do Estado, que no caso pode ser o secretário de Saúde ou o Conselho de Saúde. Nós temos que ter esses instrumentos organizados. A carreira de meio ambiente tem isso organizado. Independente dos fiscais sênior da SEDUMA, estão lotados no IBRAM, executam suas atividades, todo o processo administrativo sobre o rito e é julgado pelas autoridades de meio ambiente até o Conselho de Ambiente, o Conselho de Meio Ambiente. Então, a questão não é se a vigilância vai para a GFIS ou a vigilância cria uma agência para si própria. A vigilância sanitária precisa de uma estrutura administrativa autônoma. Ela precisa de uma estrutura orçamentária autônoma. E, para gerir isso, ela precisa de uma estrutura política autônoma. Muito obrigado. Por último, aqui escrito, o Valdir Lúcio Farias, que é técnico de administração pública da SES. Por favor. Valdir? Você? Marco Polo, por favor. Bom dia a todos. Eu vou procurar ser breve. Eu gostaria de parabenizar aqui a iniciativa do deputado Charles por essa audiência, mas eu acho que o que tinha que ser dito aqui, acho que já foi dito, gerou uma discussão. Acho que eu queria parabenizar esta casa, viu, deputada Érica, por essa iniciativa, porque, na realidade, essa discussão deveria estar ocorrendo a nível dentro do nosso governo, do governo do Distrito Federal. Mas essa casa, como é a casa do povo, ela abriu essa discussão, e eu acho que a partir deste marco, hoje é um marco em que a vigilância sanitária está trazendo as suas dificuldades, as suas necessidades para dentro da casa do povo. Eu acho que o povo agora vai decidir qual o modelo de vigilância sanitária que nós vamos ter aqui no Distrito Federal. Então é importante, a angústia que nós temos ao sair daqui dessa audiência pública é saber qual a medida efetiva que o governo vai tomar em relação a resolver os problemas da vigilância sanitária. Porque hoje, para se fazer uma inspeção, a gente chega no estabelecimento para fazer uma inspeção, nem um termômetro de precisão nós não temos para aferir a temperatura de um alimento. Então, essa é a realidade que hoje nós estamos enfrentando aqui. E não é por falta de recursos, porque a Anvisa ela tem repassado recursos, mas é a forma estrutural que nós temos do órgão que não funciona, não permite que nós tenhamos assim, uma melhor efetivação do nosso trabalho. Então, hoje, o que nós queremos cobrar aqui da própria casa é que leve o resultado dessa audiência pública, cobre do governo, através de toda a bancada aqui da Câmara Legislativa, uma providência imediata para resolver o problema da vigilância sanitária. Seja criando uma agência, seja criando uma superintendência, mas que dê um resultado prático para os servidores administrativos, os inspetores que aqui estiveram nesta casa prestigiando essa audiência pública. Muito obrigado. Bom, convido a fazer uso da palavra a nossa deputada Érica Cocai, por favor. Eu gostaria de desejar uma boa tarde para cada uma e cada um de vocês e saudar imensamente a iniciativa do deputado Charles, na perspectiva de que nós pudéssemos estar envolvendo esta casa numa discussão tão fundamental. Eu digo tão fundamental porque essa casa, sendo a casa que representa o povo, tem que ter um compromisso de empoderar a vigilância sanitária. Eu tenho 7 anos de mandato e 7 anos na Comissão de Direitos Humanos. E eu sei como a vigilância sanitária foi importante no exercício da condição humana. Nós trabalhamos em parceria com a vigilância sanitária. E fico pensando, e estava pensando, que é preciso um pouco que a população perceba a importância da vigilância sanitária, que ela perceba a importância da promoção da saúde, que
que tem a vigilância sanitária, para que nós não possamos ficar apenas à mercê de uma concepção de saúde que está no executivo, que é hospitalocêntrica e é ineficaz. É ineficaz. Eu diria que, não sei se há levantamentos nesse sentido, mas promover a saúde e fazer com que a população se aproprie da importância da vigilância sanitária é fundamental para que nós tenhamos a valorização desta vigilância. Aqui foi falado, e bem falado, que quando se fala em saúde, se fala na contratação de mais médicos. É um modelo hospitalocêntrico e um modelo centrado no médico. E não se considera a função fundamental da vigilância na promoção da própria saúde, na promoção da saúde. E por isso eu digo que há que se construir um órgão que tenha autonomia financeira, que tenha autonomia administrativa. Por que digo isso? Para que nós tenhamos, inclusive, a transversalidade, porque vigilância é transversal. É difícil pensar numa política profícua de meio ambiente se não contarmos com a sabedoria e o exercício que desenvolvem os profissionais da vigilância sanitária. É difícil a gente pensar numa educação que seja uma educação para a vida se nós não temos a vigilância sanitária na quantidade suficiente nas escolas para que os meninos e meninas aprendam a promoção da saúde. O que eu digo é que a existência da vigilância sanitária, ela tem uma lógica, que é uma lógica de encarar a pessoa como um todo, com vários direitos que são sempre interrelacionados. Por isso que quando se cria ou se pensa numa estrutura autônoma, você trabalha na perspectiva da transversalidade com a educação, da transversalidade com a política de meio ambiente, a partir das diretrizes da própria saúde, que por si só também é transversal. Então, nesse sentido, é que cabe a cada um e cada um de nós que estamos nesta casa trabalhar na perspectiva de que nós criemos o órgão independente, independente do ponto de vista da sua autonomia financeira, administrativa e que possa preservar a globalidade da vigilância. A vigilância não se faz só com o que dialoga diretamente com a população. Todas nós e todos nós sabemos que há uma construção, e nessa construção existem vários sujeitos. Portanto, os servidores administrativos da vigilância fazem parte da função desta vigilância para o conjunto da sociedade. Se nós temos o desmembramento, nós vamos perder a noção do todo. E se perdermos a noção do todo, perdemos a noção do todo do exercício da própria vigilância sanitária. Então, eu sugeriria, Charles, que nós pudéssemos aqui estar primeiro aprovando um projeto de indicação acerca da necessidade da autonomia financeira e da autonomia administrativa da vigilância sanitária. Eu falo um projeto de indicação porque nós sabemos que, como deputados, não temos o poder de ter a iniciativa de criar a agência. Essa é uma prerrogativa exclusiva do Executivo. O projeto de indicação é uma posição da Câmara Legislativa para o próprio Executivo, para que nós comecemos a fazer uma discussão. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que a carreira de fiscalização, ela se mantém, ela é uma carreira típica de Estado e ela não perde o que foi conquistado se criarmos um corpo autônomo para a vigilância sanitária. Mas nós não vamos ver o que nós temos visto hoje, que são servidores que, se fossem servidores da saúde, estariam muito melhor remunerados e muito melhor valorizados, e que acabam cumprindo uma função absolutamente fundamental para a sociedade, para a pessoa, e que não tem a devida valorização. E o segundo, eu sugeriria que nós pudéssemos, Charles, com alguns deputados, estarmos elaborando uma cartilha para a população. Eu acho que tem que começar a dizer para a população que ela tem que considerar que o empoderamento da vigilância sanitária diz respeito a ela. Não diz respeito
apenas aos profissionais da vigilância sanitária, mas diz respeito a ela, porque ela tem que ter a condição de se apropriar, que nós possamos fazer essa discussão nos conselhos, que nós possamos fazer essa discussão com a sociedade civil organizada, para que essa reivindicação não seja uma reivindicação dos deputados ou uma reivindicação apenas dos servidores, das entidades sindicais, mas que passe a ser da própria população. Eu fico pensando como seria se nós tivéssemos os PSFs com vigilância sanitária. E nós nem PSF temos em quantidade suficiente aqui no Distrito Federal. Mas se nós analisarmos a importância da vigilância nos PSFs, a importância da vigilância nas escolas, a importância da vigilância trabalhando a lógica do conjunto das políticas públicas, nós teríamos, com certeza, uma população muito mais feliz. Então, para encerrar, eu diria que nós poderíamos fazer uma cartilha onde nós poderíamos estar, obviamente com a ajuda de cada um e cada um de vocês, divulgando e estabelecendo para o contato, o diálogo com a sociedade civil sobre a importância da vigilância para que essa reivindicação seja uma reivindicação social e não apenas uma reivindicação específica. E encerro dizendo que aprendi o valor da vigilância sanitária quando ainda era, e ainda sou, quando ainda estava na condição de presidenta dos sindicatos bancários. Como a vigilância sanitária foi importante para a saúde do trabalhador. E como percebia que os profissionais que ali estavam não tinham noção, os profissionais bancários não tinham noção que a vigilância sanitária diz respeito também à saúde do trabalhador. A vigilância sanitária diz respeito a uma lógica e uma concepção de saúde que é a avaliação de que saúde não é ausência de doenças. Saúde é qualidade de vida. E qualidade de vida, quem entende disso, dentre tantos outros segmentos, é a vigilância sanitária. Qualidade de vida, se a gente pudesse traduzir, que se fala muito em qualidade de vida, eu diria qualidade de vida é nada mais, nada menos do que felicidade. Qualidade de vida é felicidade. A vigilância sanitária, ao trabalhar pela qualidade de vida, trabalha pela felicidade e trabalha com o recorte humano. E, por fim, dizer que eu discordo de alguém que falou aqui, o Victor, se não me engano, que dizia: daqui a pouco não serei mais inspetor. E eu digo, uma vez inspetor, uma vez profissional da vigilância, sempre profissional da vigilância. Pode até não estar mais trabalhando na vigilância sanitária, mas há uma internalização desta função que ela vai se expressar em todos os lugares, em todos os momentos e pelo resto da vida. Portanto, os que hoje são da vigilância sanitária e exercem essa função serão sempre, graças a Deus. Um abraço para vocês. Obrigado, Érica, por suas palavras. Gente, agora nós vamos voltar, terminaram os inscritos, nós vamos voltar à mesa para que tenhamos as considerações finais. Eu só peço às pessoas agora que se atenham, por favor, a 3 minutos, né, devido ao adiantado da hora. Todos querem falar ou não? Você não? Querem falar também ou não? Tá. Então, doutora Maria Cília e... Então, vamos lá, Maspar, por favor. Bem, eu gostaria só de relembrar um fato que houve alguns questionamentos e pedir desculpa pelos nossos administrativos que são meio tímidos em falar em público, mas eu tenho certeza que em outras oportunidades nós vamos ter mais administrativos falando em público, não vai ser só eu. Existiu uma proposta de um projeto que foi distribuído, que o pessoal discutiu. Gente, não leve em consideração, isso foi realmente, teve essa distribuição, mas é justamente para a gente formar juízo de valores.
é para a gente ler, entender e ver o espírito da discussão democrática de um projeto de lei. Então, eu até falei com alguns colegas que essa audiência pública, essa iniciativa do deputado Dr. Charles, que nós estivemos em uma reunião com o governador ainda esse ano, e o governador me pediu pessoalmente, eu estava junto com toda a diretoria do sindicato, Sonivaldo, Marco Polo, Negreiros, Ibrahim e outros diretores, e eu questionei o governador, o senhor, quando deputado federal e pré-candidato ao governo do Distrito Federal, fez algumas reuniões com os servidores e fez alguns compromissos. E desses compromissos que o senhor fez, o senhor sabe quanto o senhor cumpriu? Ele perguntou quantos? Eu falei, nenhum. E existe um compromisso com a agente da Vigilância Sanitária que o senhor disse que criaria a nossa agente de Vigilância Sanitária. Ele foi e me pediu, Márcio, faz um favor, procure, levante quais foram os compromissos que eu fiz, que não gera despesa, e trabalhe para que eu possa cumprir esses compromissos com vocês. E daí, gente, foi essa audiência pública, foi a nossa política, a nossa aproximação com os companheiros inspetores, o entendimento do que seria bom para todos, a conversa com o deputado Dr. Charles, que veio para essa casa para defender de fato o servidor público. Muito obrigado, deputado. Não é a primeira vez que ele defende nossos interesses. E que causou essa audiência pública. E que dessa audiência pública nasça o grãozinho que precisa para que crie o nosso órgão, como já foi dito aqui, agência, superintendência, instituto, mas que se crie alguma coisa para mudar a cara da vigilância sanitária de Brasília e que ela, de fato, represente o povo de Brasília. É só isso, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio Paiva. Convido, então, a fazer uso da palavra a doutora Maria Cecília, por favor. Quero deixar aqui nas palavras finais a questão de quão estratégicos nós precisamos ser nesse momento, né? É claro que existe o que nós queremos fazer, existe o que nós podemos fazer, existe o que é viável fazer, né? Acredito que a primeira oportunidade que vocês não devem perder de vista é a questão de ser uma agência, sim. É a única possibilidade que vocês têm de poder tomar conta da unidade orçamentária e execução financeira. Então, seria uma agência, sim. E essa agência, ela é de saúde, ela não é de arrecadação nem de fiscalização, ela é de saúde, ligada ao Sistema Único de Saúde. Ela precisa ser uma agência em que a política dessa agência seja definida pela Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde é quem conhece o território, os riscos do território e coordena a política que deverá ser executada por essa agência. É preciso entender. A agência de vigilância em saúde não é o que vocês estão querendo, pelo que eu entendo, seria uma opção política, mas nós temos argumentos suficientes para falar da especificidade da vigilância sanitária. Nós somos os únicos que arrecadamos. Existe ainda a vigilância ambiental e saúde do trabalhador que não tem financiamento, né? A vigilância sanitária, ela hoje é considerada, pasmem os senhores, como ciência pós-normal, porque ela não é a ciência da probabilidade, como é a epidemiologia, a vigilância epidemiológica, a ambiental e a saúde do trabalhador. Nós não trabalhamos com a probabilidade das pessoas adoecerem, nós trabalhamos com a possibilidade das pessoas diferentes adoecerem, e isso é diferente das outras vigilâncias. Então, nós temos especificidades suficientes para pleitear uma agência de vigilância sanitária dentro de um contexto que caminharemos juntos com a vigilância em saúde, seja ela outra agência ou seja ela secretaria. Não existe incompatibilidade nisso. A questão de ser agente de vigilância em saúde é só uma definição política que eu não acho que vocês deveriam levantar esta questão dentro do interesse da vigilância sanitária. Até podemos esquecer isso, né? Esta agência, ela tem que ser coerente, ela tem que trabalhar na intervenção eficaz do risco. Ela não pode ser para igualar a carreira, ela não pode ser para melhorar a arrecadação, ela é de intervenção eficaz no risco, né? E aí é preciso outra coisa, que eu disse várias vezes às pessoas que foram me procurar. É preciso verificar a viabilidade econômica.
Não dá para fazer uma estrutura nova se as taxas não forem para a agência, se a arrecadação federal não estiver, de fato, na agência e se a administração não estiver disposta a continuar colocando a folha de pagamento. Então, a viabilidade econômica é também importante. Queria dizer para vocês, não percam tempo. O momento é muito oportuno, o doutor Charles posicionado, os outros deputados que aqui compareceram, a doutora Érica conhece até o Paim, completamente situado dentro da saúde pública. Não percam tempo. Provavelmente vocês não terão a agência que vocês gostariam, que vocês sonharam, mas vocês terão a agência que é possível, uma agência viável economicamente, e vocês precisam da definição política. Não percam tempo, porque a definição política está posta, gente. O momento é oportuno. Nós não precisamos dizer aqui por que o momento é oportuno, mas vocês sabem tão bem quanto eu que o momento é oportuno. Se nós tivermos brigas internas, esse projeto ainda vai ser escrito, certo? Nós temos aqui uma posição, nós não podemos... Esse momento é o momento da união total. Não percam tempo, repito, façamos a Agência Distrital de Vigilância Sanitária e vamos trabalhar na intervenção eficaz do risco, seguindo o Sistema Único de Saúde, e nós, com certeza, vamos ter orgulho de estar participando desse momento. Deputado Dr. Charles, agradeço por essa oportunidade de participar de um momento tão importante. Obrigado, doutora Maria Cecília. A sua presença aqui foi muito importante para esse debate, contribuiu muito e realmente nos alegra tê-la aqui conosco. Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa audiência pública, precisamos dar alguns encaminhamentos. Pelo que eu tive entendimento, e a doutora Maria Cecília colocou bem aqui, pode haver algumas divergências, mas divergências sanáveis, divergências que precisam ser conversadas, porque ela também disse que o momento é isso. Se nós, de novo, começarmos a patinar, entendeu? Outra vez, essa coisa não sai. Nós precisamos que realmente saia. Então, pelo que eu entendi, se é isso, vocês coloquem que sim ou que não, nós precisamos fazer uma agência de vigilância sanitária, de forma específica e vinculada à saúde, né? À Secretaria de Saúde. É isso? É isso? Então é isso. É bom que vocês falam, porque vai ficar anotado nos anais, na taquigrafia, entendeu? Na televisão, para que a gente esteja, porque isso aqui vai ser um instrumento que nós vamos precisar para montar esse projeto. E a doutora Maria Cecília pede muito bem que a unidade de todos os dirigentes que converse, estabilidade dos dirigentes. Ok. Não, é óbvio, até porque se não tiver, eles não têm como avançar, porque estariam, né, de novo à mercê de quem está na hierarquia lá acima. Então, a proposta, gente, que eu faria da audiência pública, porque como foi dito aqui por alguns fiscais, acho que muito bem, como houve só audiência, não houve conversação, a gente cria uma comissão paritária entre inspetores de saúde, servidores administrativos, nós da Câmara Legislativa e o governo do Distrito Federal para discutir a criação da agência. Tranquilo? E a audiência pública ficará em aberto para que haja essa conversação. 30 dias, tá bom? 30 dias? Então, ficará em aberto durante 30 dias para essas conversações, para a gente tentar a criação da nossa Agência de Vigilância Sanitária do Distrito Federal. E quero lembrar também, proposta da deputada Érica Cocai, que eu já, acatei. Primeiro, da indicação, porque realmente a indicação não tem como, porque senão nós incorreríamos em vício de iniciativa, nós não podemos fazer isso, nós temos que fazer isso para o governo, sensibilizar, porque houve aqui a questão do governador Arruda, mas eu tenho certeza que ele é muito focado, ele tem ajudado a questão de saúde, basta a gente mostrar para ele. Ele entende as coisas quando a gente mostra da necessidade, eu tenho certeza que se nós mostrarmos de forma adequada, ele vai atender e vai nos ajudar, entendeu? E, por último, uma questão importante, gente, de nós fazermos uma cartilha. Eu sou presidente da Comissão de Educação e Saúde da Câmara. O que é que nós vamos fazer? Uma cartilha, como ela sugeriu também,
para que as pessoas entendam, saibam o que é a vigilância sanitária. Porque se nós não mostrarmos isso e a população não estiver conosco, é mais difícil as coisas. Agora, quando a população entende e está junto com a gente, fica mais fácil. Então, nós vamos fazer através da Comissão de Educação, vamos lançar junto com vocês para a população, tá? Como um todo. E eu assinei, gente, recentemente, aqui, uma CPI da saúde. Não é fácil, gente. Eu sou base do governo, tenho maior entendimento dentro do governo, respeito do governador Arruda, mas eu sou uma pessoa da saúde. Não tem como eu correr um negócio desse. Então, às vezes, fica numa questão diferenciada, fica difícil, e nós fizemos essa questão não contra o governo, mas em favor da saúde. E foi colocado aqui algumas coisas. Nós não estamos, assim, fazendo uma política, por exemplo, só de curativa, mas de promoção à saúde. Essa também é uma ação em promoção, para promover a saúde. Entendeu? Como foi dito, não retirei a assinatura, mas foram tiradas aí, parece-me que talvez não avance, a assinatura está mantida, mas não, repito, contra o governo, mas sim em favor da saúde pública do Distrito Federal. Tá bem? Quero, então, finalmente agradecer, gente, à mesa, a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa manhã, quero, todos os... O Márcio Paiva está colocando, assim, no encaminhamento da indicação. Então, cada entidade citada que eu falei, dos sindicatos, daqui, da Câmara e do governo, a gente peça que indique uma pessoa que os represente. Tá bem? É isso? Tá bem. Então, gente, agradecendo a toda a mesa, quero agradecer a todos vocês, porque nós só construiremos uma saúde melhor e mais adequada com a participação de todos nós. Se nós não estivermos aqui, sentarmos aqui, o traseiro, desculpa o termo, aqui, sentar aqui e ficar o tempo todo e participar, se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir o que nós queremos. Então, muito obrigado a todos vocês e as bênçãos de Deus para todos. Eu, Flaviano Silva Almeida, se fosse deputado, eu daria um jeito de arrumar o trânsito de Águas Claras, principalmente estacionamento, que é um problema sério. A gente passa mais de horas rodando para encontrar uma vaga para poder estacionar. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem um convite cara de pau. E aí?